Sejam muito bem-vindos para mais um Podcast On Vivendo na Fevas, o seu programa sonoro e visual produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Hoje, para falar sobre o Pint of Science, nós estamos com o professor Rodrigo Stagmeier. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre esse evento tão importante que vai ocorrer na próxima semana. Professor, antes da gente falar um pouco sobre o Pint of Science, que é o principal objetivo, o senhor pode falar um pouco sobre a sua formação? Sim, eu sou biomédico, eu sou formado na casa, eu brinco que eu sou cria da casa, né? Porque eu comecei aqui fazendo graduação lá em 2005, fiz bacharel em biomedicina aqui na Fevale, aí em 2010 me formei, emendei aqui uma especialização em microbiologia clínica, emendei mestrado e doutorado em qualidade ambiental, e eu brinco até hoje com meus alunos que a Fevale não conseguiu mandar o guri embora, resolveu contratar, né? Então estou aqui desde 2004, se for contar ainda idiomas que eu fiz aqui. Então, sou novo e velho na casa ao mesmo tempo. Desde 2016 eu fui contratado, mas estou já na casa aqui há um bom número de anos. Ano que vem vai completar 20, somando tudo. Tá. E o que é o Pint of Science? O Pint of Science, ele é um evento que tenta aproximar a parte acadêmica, que seria basicamente professores, pesquisadores, com a comunidade. Ele é um evento que foi criado em 2012 na Inglaterra. Teve alguns pesquisadores que eles trabalhavam com Alzheimer, esclerose múltipla, pesquisa, com algumas doenças em si, alguns problemas, principalmente neurológicos, algumas questões, que eles resolveram trazer esses pacientes para dentro dos laboratórios deles, para apresentar como é que era a pesquisa deles relacionadas ao que afligia eles, do que eles estavam passando em si ali. E foi um contato maravilhoso, uma experiência ótima. E aí o que eles decidiram? Nós trouxemos essas pessoas que a gente tenta de alguma forma, né, beneficiar através da nossa pesquisa, e foi tão legal esse contato, porque a gente não pode encontrar uma outra maneira de levar essa informação de uma maneira informal para a comunidade. Aí se resolveu, isso foi em 2012, né, esse primeiro momento. Em 2013 foi a primeira vez que eles foram até um pub lá na Inglaterra, e a partir disso estourou de sucesso lá em Londres, e eles começaram a expandir, a fazer divulgação disso, e outros países começaram a aderir. Aqui no Brasil veio em 2015 este evento. Lá em São Paulo, a USP resolveu fazer um primeiro piloto de evento na cidade de São Carlos, e que deu super certo. No outro ano, algumas outras cidades aderiram, e este ano nós estamos então trazendo aqui para Novo Hamburgo, e além de Novo Hamburgo, nós temos outras 123 cidades no Brasil que vão estar desenvolvendo essas atividades nos mesmos dias, e 26 países, contando com o Brasil, também vão estar desenvolvendo. Então surgiu lá na Inglaterra em 2012, e a partir daquilo ali se expandiu, e hoje ele é considerado o maior evento de divulgação científica do planeta. Esses eventos vão acontecer simultaneamente, tudo no mesmo horário, né? Tudo nos mesmos dias e mesmos horários. No caso, 22 a 24 de maio. Todos os eventos vão ocorrer a partir das 18, 19 horas ali em si. Então, vai ser uma segunda, uma terça e uma quarta. Aqui em Novo Hamburgo, nós vamos fazer terça e quarta, 23 e 24. Então, nós não vamos fazer na segunda-feira. Até porque a maioria dos bares, pubs, não abrem nesse dia, né? E a ideia é um evento no qual a gente leve professores para pubs, para bares, para discutir de uma maneira bem formal determinadas temáticas. Inclusive o professor Marcos Santuário, né, que presente aqui nos nossos bastidores, participou em 2019. Em 2019 foi o primeiro ano que a Fevale ficou como organizadora desse evento em Novo Hamburgo. Naquela época, nós fizemos em uns 3 dias, que era na segunda, terça e quarta, a gente mantém esses dias ali em si, e fizemos em 2 bares simultâneos cada noite. Em si, foi o primeiro que a gente fez e deu super certo. Infelizmente, no ano seguinte, aí veio a pandemia, o que impossibilitou que o evento pudesse continuar nos bares. Nós tivemos que migrar uma época para o online, mas não foi a mesma coisa, né? Porque a ideia nós podemos
estar próximos Sim. dos demais para a gente poder discutir ciência e várias temáticas de uma maneira. Imagina, né? Você ir num pub, ir num bar, discutir ciência, discutir outra temática diferente ali. É sair fora basicamente das 4 paredes da sala de aula, sair deste mundo que a gente fica mais formal ali muitas vezes, e para um local, um ambiente que a gente está mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, de boas ali, né? A pessoa ali pode estar tomando um drink ou tomando um suco, comendo alguma coisinha, e aí discutindo algo diferente. É bem interessante, é uma forma da gente se aproximar cada vez mais da comunidade, ainda mais em períodos que a gente vive, das pessoas muitas vezes desacreditarem a ciência, né? Então é importante nós nos aproximarmos da sociedade. Como o senhor falou ali, a linguagem, o local já vai ser diferente. Então a linguagem ali também ela tem que se adequar para uma nova realidade também, né? Com certeza. A ideia é que o que seja falado nos bares não seja de ordem técnica. Porque também se nós formos para um bar, determinado assunto vem de ordem técnica falar, talvez nem as próprias pessoas que trabalham com outra podem acabar entendendo. Então, a ideia é fazer uma linguagem bastante, como eu falei, informal, uma linguagem muito acessível, nada de ficar utilizando termos técnicos para confundir. Porque a ideia mesmo é aproximar. A gente não, se a gente chegar num bar e começar a falar sobre algo extremamente técnico, as pessoas vão ficar ali sem entender e não é o nosso objetivo isso. É as pessoas compreenderem-se. Então, vai sim, com certeza, será um outro tipo de linguagem, não o mesmo que é aplicado dentro da academia. Então, esse é o objetivo, aproximar como eu posso dizer, aproximar as pesquisas científicas do público em geral. Exatamente, porque muitas vezes o público não tem acesso a isso, né? A determinadas temáticas, a determinados assuntos que são discutidos dentro da parte da academia científica ali. Então, isso é uma forma de aproximar eles, de eles entenderem o quão importante é a ciência, o quanto é importante investir nisso. Que educação não é um gasto, né? Educação é investimento que vai beneficiar a todos. Pois é. E quais locais que vão acontecer o evento na próxima semana? O evento, então, ocorre dias 23 e 24, 23, então, na terça-feira. Na terça-feira inicia às 19h30, é no Velho Viking Beer. O Velho Viking, para quem é de Novo Hamburgo, é do lado do Bourbon, do Zafari Bourbon, do mercado ali, tá? Que aí a gente vai iniciar às 19h30. Nós temos, posso já falar das palestras ali? Claro. Nós temos, então, a fala de 2 professores da Fevale, que é o Daniel Conte, que ele vai ter como título a fala dele, Não há resposta para nada fora da ciência. Então, tratando essa questão mesmo do pessoal desacreditar a ciência. E temos o professor João Figueiredo. Então, o Daniel Conte fala sobre essa temática e o João Figueiredo, que é o ex-pró-reitor aqui da Fevale, hoje está trabalhando com outras demandas na instituição e é pesquisador, ambos são pesquisadores aqui da instituição. Ele vai falar sobre desconhecimento. Se vocês forem buscar nas redes sociais da Fevale, vocês vão encontrar cards no qual está escrito desconhecimento com o des entre parênteses. Que, na verdade, ele vai trazer uma questão de mencionar sobre 4 tipos de conhecimentos diferentes, como foi construído isso, como desconstruir isso, falar sobre conhecimento, trazer, que ele é filósofo, então ele vai trazer uma parte filosófica ali, tá, gente? Dá pra entender, tá? Dá pra entender, fica tranquilo. Não, a gente fala um negócio ali, não te assusta ali, porque o João é bem legal e ele vai conseguir trazer uma forma ali de falar de conhecimento de maneira geral, desconstruindo determinadas dogmas, determinadas coisas a respeito da temática. Então, na terça-feira é no Velho Viking, aqui em Novo Hamburgo, a partir das 19h30, tá? Um pouquinho antes nós vamos começar com voz e violão. Tem uma aluna do Indústria Criativa aqui da Fevale que vai estar tocando lá pra gente, que é a Kelly. Então, quem vai estar chegando já vai estar sendo recepcionado com uma música ali ao vivo. E, na sequência, o Daniel e o João iniciam, então, a parte deles da fala. E a entrada é gratuita, né? Entrada Sempre gratuita, gente, vocês só pagam o que vocês consumirem, tá? Não há pagamento. Se você for lá só para assistir, para lá ver, entender o que está acontecendo, aprender um pouco e não consumir nada, tu vai embora, não paga nada, tá bem tranquilo, tá? E no segundo dia, que é no dia 24 de maio, aí o evento é no Lorde, que aí nós temos 2 professores da casa, que são 2 médicos, que é o professor Giovanni, que ele também é professor da psicologia, que ele vai falar, o tema dele é
consciência, separado, tá? Mas é uma analogia à consciência, nossa consciência em si. Ele até me passou até uma descrição, né? Ele falou assim, ó, pretendo jogar com o conceito de consciência, tudo junto, partindo da psiquiatria e da neurociência em geral, até questionar o que fazemos com a ciência, em separado, enquanto um modo de lidar com as coisas do mundo. Lembrando, gente, que isso aqui é uma descrição que parece, nossa, bem assustar. Não assusta, tá, gente? Da hora é uma fala toda ali bem legal a respeito do assunto. Então, ele é psiquiatra, o Giovanni, então ele vai falar sobre isso. E temos aí o professor Charles, que é professor da medicina, médico, que vai falar aí sobre saúde sexual no século XXI, tá? Vai trazer algumas questões temáticas, algumas questões norteadoras sobre isso, sobre a questão também das redes sociais. Será que isso tem impactado as novas tecnologias? Ou nos últimos anos, será que mudou alguma coisa a respeito disso? Então, ele vai trazer um lado sobre essa questão de saúde sexual, né? A respeito dos últimos anos, o que pode ter mudado em si, a respeito disso. Então, fica mais uma, vamos dizer assim, na quarta-feira, um foco mais para a psiquiatria, a área da saúde, ali em si. Lá no Lorde, não é às 7h30, tá, gente? É às 8 horas e é igual a questão do Velho Viking no dia anterior. No Lorde, tu não paga a entrada, tu paga somente o que você consumir. Inclusive, depois da fala, também vai ter um acústico às 10 horas. Em si, agora eu não me recordo do nome exato de quem vai tocar, mas tu paga só o que você consumir, ok? Bem tranquilo lá. E a ideia é a gente conversar lá, fazer um brinde na hora lá da fala ali, porque imagina, tu chega lá, nossa, um pesquisador, um professor veio aqui conversar sobre uma determinada temática de uma maneira bem formal, um diálogo bem acessível, uma fala bem acessível, que a gente pode conversar abertamente sobre um determinado assunto. Eu acho que vão ser duas noites muito boas para a gente compartilhar ideias e experiências. É um grande evento para os amantes de ciência. Exatamente. Então, tá aí a dica. E para você, então, que queira participar do evento, o Pint of Science acontece na segunda, na terça e na quarta-feira da semana que vem, às 7 horas no Velho Viking e às 8 horas no Lorde, em Hamburgo Velho. Professor, para a gente já ir se encaminhando para o final, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E deixa um convite para os acadêmicos, para o pessoal da comunidade que queira participar do evento na próxima semana. Então, pessoal, esse é um evento que é aberto a todos, tá? Independente se tu faz parte da Fevale, faz parte da comunidade. Se você é de outro município e gostaria de vir aqui nesses dias, estão convidados. Então, convido vocês passar lá no Velho Viking, então, na terça-feira do dia 23, do lado ali do mercado do Zafari Bourbon, e no dia 24 estar no Lorde também, conversando com a gente aí a partir das 8 horas. Soubesse que vocês vão nos horários, porque a gente pretende seguir os horários certinhos, tá? É que o pessoal geralmente vai lá, começar às 8, eu vou às 10 da noite. Chegar às 10 da noite, vocês não vão já perderam a parte do Pint, tá? Então vem participar do maior evento de divulgação científica do mundo. Pensa que você vai estar participando ali de um evento que vai estar ocorrendo em 26 países e no Brasil em 123 cidades simultâneas. Vem pro maior evento de divulgação científica e vem compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Nós vamos compartilhar o nosso conhecimento e vocês tragam um pouquinho das suas experiências, dúvidas e vamos debater ciência. Muito obrigado, professor Rodrigo Stagmeier. E não saia daí. Fique com a gente, porque no próximo bloco a gente vai conversar com o professor e pesquisador aqui da Universidade Fevale, Daniel Conte, que estará participando do evento semana que vem no Lorde. Estamos de volta com a segunda parte do Revista Fevale Podcast On, Vivendo na Fevas, para conversar com o professor Daniel Conte, um dos palestrantes do Pint of Science de 2023. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua formação? Sou formado em letras, português e língua espanhola, então a gente tem uma dupla licenciatura, né, de português, de ensino de língua portuguesa, de língua espanhola e suas literaturas. Eu fiz um mestrado em literatura comparada e o meu doutorado ele é em literaturas brasileira, portuguesa e luso-africanas, um diálogo entre as ideias de colonização e colonialidade. E qual é a importância dos estudos científicos?
Não existe resposta, como o título da minha fala deixa claro, não existe resposta para nada longe da ciência, fora da ciência, né? E a gente vive um momento muito perturbante. Perturbante porque a ciência, muitas vezes, ela é colocada como delírio, ela é colocada ela se subestima a ciência, né? E isso numa lógica de negação, né? Negação da evolução humana, negação da evolução dos estudos, né? A gente passou por um período pandêmico muito violento, todo mundo sabe, todo mundo se lembra disso, e a resposta foi dada, né, através da ciência. As vacinas, elas apareceram muito rapidamente porque existia uma memória científica na sociedade bastante latente, que permitiu que os estudos avançassem de maneira rápida, né? A ciência, ela é responsável pelo nosso estar aqui agora, né? Nós estamos aqui falando e gravando esse podcast que vai ser veiculado em som e imagens, né, nas plataformas, graças ao conhecimento científico. Então, a ciência é fundamental para que nós nos entendamos também como sujeitos, né? Sujeitos limitados, sujeitos que precisam da ciência para conseguir operar a sua vida na sociedade. Isso é uma coisa importante da gente entender. E também a ciência da arte, né? Então, são limites tênues que a gente tem quando nós falamos em ciência, né? Existem muitas vozes que tentam atualmente colocar a ciência em um nível de subentendimento. O que é impossível da gente entender, o que é impossível da gente tornar isso palatável, né? Então, todas as dificuldades humanas, elas foram superadas a partir do conhecimento científico, né? Todo o avanço ele foi pautado a partir do conhecimento científico. A nossa literatura, as nossas artes, o nosso teatro, o nosso e os nossos cinemas, eles são pautados a partir de uma ordem científica. Então, se a gente pensar em ciência, a gente pensa na condição humana, né? Se a gente pensar em ciência, a gente pensa no estar no mundo de modo sustentável, de estar no mundo de modo autônomo. Então, isso que vai ser que eu vou discutir juntamente com o professor João, né? O professor João estará lá também, a gente vai ser recepcionados pelo Rodrigo, e vamos trabalhar nessa ordem. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? O que é a ciência? A ciência, em última instância, é a possibilidade do humano permanecer humano por mais tempo, né? E com mais qualidade sobre a Terra. Então, isso é fundamental a gente entender, né? E é a sua primeira vez participando do evento. É a primeira vez, é um evento muito importante, divulgação científica, um evento simultâneo em várias cidades do mundo, né? E é a primeira vez que eu participo. E como foi para o senhor receber esse convite para participar do maior evento de divulgação científica do mundo ali? Foi muito legal, né? Porque é importante? Porque eu vou levar a literatura, vou levar a obra de arte, né? Para a discussão. Entender a arte como ciência também. Porque se tu pensares a arte, vamos pegar a literatura, por exemplo, que a literatura é a minha área, né, de mestrado e doutorado. Praticamente, a literatura, né, não serve para nada, né? Então, quer dizer, tu tem literatura, o que um livro de literatura, uma narrativa serve? Não serve para nada. Mas a literatura, ela tem um poder muito significativo. William Faulkner, um escritor, ele disse que a literatura é como um fósforo em meio a um campo escuro, né? Quando tu acende um fósforo em meio ao campo escuro, tu não ilumina nada, mas tu consegue perceber em que escuridão e qual é a densidade da escuridão em que tu está inserido, em que tu está metido, né? Então, a obra as artes, né, e a literatura, elas
não servem, não têm uma função prática, né? Mas elas conseguem te dar a dimensão da tua condição social. Isso é uma coisa bem significativa e que a gente vai trabalhar com mais calma no evento, né? De como nós nos entendemos a partir da arte. Porque eu vou te falar uma coisa, e vou falar uma coisa para ti que está nos assistindo. Não existe a mínima possibilidade de nós entendermos o mundo fora da arte. Não existe a mínima possibilidade de nós entendermos o mundo fora da literatura, fora do cinema, fora do teatro, fora das artes visuais. E por uma razão muito simples. É quando o artista produz a literatura, produz a arte, produz a escultura, produz o filme, né, a película, é que ele consegue arranjar simbolicamente, né, tudo aquilo que para ele significa. E quando ele consegue arranjar simbolicamente tudo aquilo que para ele significa, ele consegue inevitavelmente chegar à compreensão da realidade. Então é essa a ideia, né? Que não existe resposta para nada fora da ciência e especialmente a ciência das artes. Eu acho que é nessa ordem que a gente vai discutir e conversar um pouco na próxima semana. Professor, eu gostei muito já de escutar o professor aqui. Com certeza eu vou participar do evento semana que vem. Vale a pena. E já se encaminhando para o final, muito obrigado pela sua participação, ter disponibilizado um tempo para vir aqui hoje no Núcleo. Não precisa agradecer, não. E se o senhor quiser deixar um convite para as pessoas comparecerem lá semana que vem. Eu quero deixar um convite, espero vê-los todos no nosso encontro. E eu tenho certeza que vai ser um encontro produtivo, vai ser um encontro em que a gente vai poder falar longe da academia, o que é uma coisa importante, né? Essa divulgação científica, essa democratização do conhecimento, porque às vezes a gente pensa a universidade como algo fechado, né? Algo muito hermético, que as pessoas é difícil de entrar, é difícil de sair, é difícil de transitar, e esse projeto é um projeto de divulgação científica que faz com que nós tenhamos acesso ao conhecimento de maneira mais descontraída, menos formal e uma coisa super importante, fora dos muros da universidade, né? Porque a universidade tem esse papel, constrói o conhecimento, produz o conhecimento, opera o conhecimento e leva ele para fora da instituição. Isso é muito importante. Então, quero convidar todos para que estejam lá. Eu tenho certeza que a conversa comigo, com o professor João, mediada pelo professor Rodrigo, vai ser bem interessante e a gente tem pano para manga, né? Porque o João já falou que vai contestar tudo que eu falo. Vamos ver na hora como é que vai ser esse diálogo. Muito obrigado, professor. E conversamos com o professor Daniel Conte, da Universidade Fevale, um dos palestrantes do Pint of Science, que acontecerá semana que vem. E também no primeiro bloco conversamos com o professor Rodrigo Stagmeier, um dos organizadores do evento. Só lembrando, o Pint of Science ocorrerá semana que vem nos dias 23 e 24, mais conhecido como próxima terça e quarta-feira da semana que vem. Na terça-feira, no Velho Viking, às 7h30 da noite, e na quarta-feira, no Lord Pub, um pouco mais tarde, às 8 horas. Lembrando sempre que o ingresso é gratuito para o maior evento de divulgação científica do mundo. O Podcast On é produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Na técnica, Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. Na produção, as minhas colegas Júlia Klein, Lana Maldaner, o meu colega Rodrigo Freitas e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcaston, para saber quando tem episódio novo, a nossa rotina diária e até a próxima. Tchau, tchau.